Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, para aprender um pouco mais da revista. E hoje nós estaremos lendo a revista, a lição de número 4, com o título Crise também é oportunidade de recomeço. Amém? Queria estar convidando a vocês a curvar a vossa cabeça e nesse momento vamos orar. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, Espírito Santo, nesse momento, Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha, Pai, nos dar entendimento, Senhor. Que o Senhor venha, Papai, sobre o lar de cada vida que está assistindo, Senhor. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, guia os nossos passos e que a cada dia nós venhamos ser mais e mais abençoados por Ti, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém? Eu quero começar aqui com o objetivo da lição. O objetivo da lição nesta manhã é ensinar que a fidelidade produz recompensa, apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã, mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. O texto de referência vai nos dizer, em Rute 1, disse Noemi às suas duas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Rute, não me iste para que te deixe a minha face de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo e o meu povo é o teu Deus e o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Rute e a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém? Também quero comentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar iniciando com o tópico número 1, que diz, a fé nos leva a lugares inimagináveis, onde todos nós conhecemos a história de Rute, onde ela tinha uma família, tinha um esposo, tinha 2 filhos, mas só que, de repente, chega uma crise na vida dela, onde ela perde seu esposo e seus 2 filhos. E Noemi, vendo isso, os dispensa a elas. Mas só que Rute ainda não conhecia o Deus que Noemi servia. Porque a Bíblia diz que Rute servia a deuses pagãos, a outros deuses. Mas só que algo interessante é que ela acompanhava a vida de Noemi, e a vida de Noemi espelhava a vida dela. Ou seja, o testemunho de Noemi, o Deus que ela servia, chamou tanta atenção de Rute, que fez Rute, em meio a uma crise, tomar uma decisão. Ou seja, a fé de Rute fez ela ir para um lugar onde nem mesmo ela imaginava. Um lugar imaginável. Ou seja, a nossa fé nos leva ao lugar que a gente não imagina. Ou seja, hoje nós podemos estar no baixo, mas a nossa fé em Deus pode nos colocar em lugar alto. Verdade. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. O top 1, ele vem a nos dizer assim, a crise não é o seu fim. A fome chega a Belém. Então, a família de Noemi muda-se para Moabe. Lá, seus filhos crescem e se casam, as moabitas. Rute, órfã, passa a ser noras de Noemi. Mas a fatalidade chega à casa desta família. E a morte dizima o esposo e os 2 filhos de Noemi, ouvindo que o Senhor estava ajudando o seu povo. Noemi libera suas noras a fim de retornarem aos seus familiares e decide voltar para Belém. Orfa atende ao pedido de sua sogra, mas Rute decide acompanhar Noemi. A atitude de Rute lhe colocou em patamares elevados. A Bíblia, aqui a lição, ela vai nos dizer, a crise não é o seu fim. E o que me chama a atenção é que essa família,
eles estavam num patamar alto, mas a morte chegou a essa família, a qual, ali Noemi perdendo seu esposo, em seguida também as noras perdem seus esposos, e Noemi, ela não se deu assim por derrotada, né? Ela chega a dizer para as suas noras, chegou o momento qual ela manda as suas noras retornarem para as suas famílias, porque já tinha chegado, né, ali o fim. E, de repente, mas Ruth, ela não quis retornar, né? Ruth, ela não quis ficar ali com a família dela, ali servindo aquele Deus pagão. Ruth, ela decide acompanhar Noemi. E então a crise não é o seu fim. Estamos vivendo dias tão difíceis, dias tão trabalhosos que para muito já quantos que estão com depressão, quantos que acham que já chegou ao seu fim. Mas em meio a essa crise, nós temos que acreditar que ainda não é o nosso fim. Pode falar. Verdade, né? A crise não é o seu fim. E aqui no 1.2 também, ele vai dizer, uma escolha assertiva. Ruth deixa para trás os deuses pagãos, e sabiamente atenta para o ensinamento de Noemi, sua sogra. Diante da escolha assertiva de Ruth, seu nome figura entre as mulheres citadas na genealogia de Jesus. A partir dessas escolhas, vemos que Ruth estava determinada a abandonar os deuses dos moabitas. Assim como o Emerson disse, né? Ela optou por abandonar os deuses pagãos. Muitas das vezes em nossas vidas é assim. A gente põe fé, a gente põe crença. Muitas pessoas acreditam tanto em outros deuses. Que se eu fizer isso daqui, eu vou me achegar mais perto de Deus. A gente sabe que não, a gente sabe que só tem um caminho que nos leva ao céu. A gente sabe que só existe um caminho, e esse caminho é Deus. E ela aqui, eu vejo que ela reconheceu que não havia outro, que não há outro que possa levar, não há outro Deus a não ser realmente o nosso Deus vivo. O interessante é que ainda nesse tópico aqui, uma escolha assertiva. Eu não sei vocês, mas eu lendo essa lição, essa lição se encaixou perfeitamente nos dias que nós estamos vivendo. Tempos de crises, a qual Ruth e Noemi estavam vivendo, onde Noemi decidiu as suas noras tomar a escolha. Mas Ruth, olhando para a vida de Noemi, disse, eu preciso seguir essa mulher, porque essa mulher tem algo diferente. Então, ou seja, uma escolha assertiva. Noemi deixou entre Ruth escolher. Ruth, o que você quer? Os deuses pagãos ou o meu Deus? E o texto deixa bem claro aqui, que Ruth olha e diz, eu prefiro deixar os deuses de lado e seguir o seu Deus, porque em meio à crise, Ele tem nos sustentado. E 1.3, achei bastante interessante que diz, caminhe com alguém que te aproxime de Deus. A fidelidade de Ruth em não abrir mão da presença de Noemi se deu pelo fato de que, embora perdendo seus filhos e marido, ainda assim, Noemi exalava a presença de Deus em sua vida. O testemunho de Noemi gerou fé na vida de Ruth e lhe trouxe salvação. Olha que texto poderoso. Eu vejo dois lados aqui, o lado de Noemi e o lado de Ruth. Noemi é uma pessoa que está na casa de Deus, uma pessoa que é serva de Deus, mas mesmo assim, meio crise, meio problemas, a qual todos nós passamos, ela não deixou de exalar a fé que ela tinha em Deus. E é onde fez Ruth se espelhar em Noemi. E realmente é interessante que, com quem nós temos caminhado? Com pessoas que te levam para perto de Deus ou com pessoas que te distanciam de Deus? Isso daqui é muito interessante, é verdade. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Nós temos que andar com pessoas que nos acrescentam. Pessoas que tenham mente positiva, pessoas que tenham alguma coisa para acrescentar.
Não, que nesses momentos que nós estamos vivendo, qualquer palavra, eu acredito que pode nos levar para baixo. Então, nós temos que andar com pessoas que venham acrescentar mais em nossas vidas. Top 2, ele nos diz assim, superando a crise. Diante da crise, muitos ficam vulneráveis, sem saber o que fazer. Muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam sofrendo mais tarde. Afinal, fazer escolhas não é fácil. Aprendemos na presente lição que Noemi, mesmo vivenciando uma realidade de perdas e aflições, permanecia atenta, pois ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Assim, Noemi, movida por essa boa nova, que chegou como um bálsamo, parte para Belém. E Ruth, mesmo sendo da terra onde estava, decide acompanhá-la. Superando a crise. Diante de uma crise, muitos esquecem. Quantas das vezes nós perdemos a nossa bênção porque nós não temos coragem de tomar alguma atitude? Quantas das vezes nós vemos pessoas que um milagre chega, né? E ele fica ali. Não sei se eu tenho coragem de ir, se eu vou, se eu não vou. E depois que passou, aí ele começa a pensar, poxa vida, se eu tivesse feito, de repente, né, era a vez dele avançar. Então, aqui nos deixa bem, assim, nos dá um exemplo que Noemi, ela sabia o que Deus já tinha feito na vida do seu povo. E ela toma a decisão. Talvez muitos poderiam dizer, né? Como que ela vai tomar uma decisão dessa e já veio de lá, agora vai voltar, ainda vai junto com uma nora? Mas Noemi, ela teve coragem. E como ela teve atitude, ela foi abençoada. E muitas das vezes é isso que nos falta nos dias de hoje, coragem, ter atitude. A bênção está chegando e a gente muitas das vezes está perdendo porque nós não temos coragem de avançar. A grande verdade nesse tópico aqui também é que as pessoas têm medo. E medo e fé não combinam. Se você tem fé, o medo tem que ir embora. Mas se você deixa o medo, como se diz, superar a sua fé, você não vai ter fé. E abrindo já um parênteses aqui, eu vi um vídeo do pastor Samuel Mariano, bastante interessante, onde ele usa essa crise e fala, aos poucos nós estamos se encaixando ao normal. Os mercados já se abriram, outras coisas já se abriram, e o povo está indo ao mercado, está indo ao banco, um monte de coisa, mas o povo ainda está com medo de vir para a igreja. A fé que tem que ser ativada, o povo está com tanto medo que está escondendo. E é essas escolhas que nós temos que ter em meio à crise, é superar a crise. É o medo dizendo, não, você não pode, a sua fé diz, Deus está me chamando para perto dele. Então, que essa lição venha nos dar um entendimento de fé, que a fé nos faz nós superarmos toda a crise. É o 2.2? 2.1. Movidos por fé... Não, foi que ela leu, né? Desculpe, 2.2. Nas crises, faça escolhas em Deus. Escolher é algo muito sério. O próprio Deus exortou o seu povo a escolher bem. Precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor, para não fazermos escolhas erradas. Isso aqui também é bastante interessante, né? Porque a nossa vida ela é feita de escolhas. Todo dia que nós acordamos, nós temos escolhas. E a escolha mais difícil é se nós permanecemos no caminho ou se nós saímos do caminho. E a fé é exatamente isso, é o caminhar ao lugar onde eu não estou vendo o caminho, mas eu continuar nele. Se meus olhos não estiverem no Senhor, a qualquer momento eu posso sair desse caminho. Por isso que nós temos que estar totalmente ligados no Senhor. É acordar pensando nele, é dormir pensando nele, é o primeiro falar sendo ele, porque a nossa fé ela tem que ser alimentada. A Bíblia fala sobre Enoque. Fala pouco sobre Enoque, mas o pouco que fala é algo gratificante, porque diz, o homem que andou tanto com Deus, estava tanto com Deus, que Deus teve que tomar para si. É um homem que andava com fé.
Onde estava era Deus, era Deus, era Deus. E Deus disse, não, esse cara eu tenho que pegar para mim. Porque a nossa fé, ela supera tantas coisas. Supera crise, supera medo, supera tudo. Por isso que nossos olhos têm que estar firmados nos olhos do Senhor. Porque é onde nós conseguimos superar todas as crises. Aqui o top 2.1, né, me chamou muita atenção. Movidas pela fé, mesmo na crise, Ruth e Noemi estavam diante de uma crise. Pior do que a perda material, elas haviam perdido pessoas a quem amava. O luto era inevitável, mas diante da dor, Noemi se levanta, reconhece que tudo está no controle de Deus e que elas jamais poderiam mudar o que havia acontecido. Movidas pela fé, mesmo na crise, nós já comentamos, né, a respeito da fé. Não tem dor pior do que a dor de uma perca. E o que me chama a minha atenção, que Noemi, ela havia perdido o esposo, perde os 2 filhos, e, em meio à situação que estamos passando, faz 4 meses que eu perdi meu pai, é uma dor insuportável. Mas, mesmo agora, imagina a situação de Noemi. Ela perde esposo, os 2 filhos. A perca de um esposo, já nem para quem perdeu sabe que é terrível. E não tem como imaginar a dor de uma perca de um filho. Só quem perdeu, só quem já passou por isso sabe qual é a dor. Mas, mesmo assim, Noemi, ela estava movida pela fé, mesmo na crise. Então, essa lição, ela nos fala muito a respeito da fé, e a qual nós temos que enfrentar, mesmo com a dor da perca. Sabemos quantos que têm perdido seus entes queridos, mas a gente não pode abandonar a nossa fé. A gente tem que avançar, temos que ter atitude, porque em meio a essa perca, Deus tem o melhor. Deus tem algo a fazer na nossa vida, e que nós possamos, né, continuarmos avançando. É verdade, né? E no 2.3, no mundo tereis aflições. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A crise pode durar a vida inteira. Do mesmo jeito que ela chega, ela sai. É uma questão de tempo, tudo voltará ao normal. Jesus nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Devemos permanecer nele, pois ele venceu o mundo. Jesus, ele foi bem claro. Ele não disse que nós viveríamos uma vida completamente sem problema, sem turbulações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque muitas das vezes a gente passa por tantas situações, muitas das vezes a gente passa por tantos problemas, a gente olha e fala, mas Deus, por que isso? Mas por que eu estou passando por isso? Por que tem que ser assim? Mas tudo há um porquê, tudo há um tempo, tudo há uma situação. E Jesus, ele disse bem aqui, ó, do mesmo jeito que ela chega, é questão de tempo e tudo voltará ao normal. A crise não pode durar a vida inteira. Do mesmo jeito que ela chega, ela sai. Então, assim, é a mesma coisa dessa situação que está passando. Que nem o Emerson falou, e é verdade. Logo, logo, tudo aos poucos está voltando. Foi uma situação tão complexa que nós estamos vivenciando nesse momento, que pegou todo mundo de surpresa. Mas do mesmo jeito que esse vírus chegou, é do mesmo jeito que ele vai embora. E Deus, ele é fiel, e Deus, ele é bom para continuar nos guardando. E esse texto também, Salmos 30, versículo 5, é bastante interessante, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aí os pessoal pensa assim, eu estou chorando hoje à noite, aí amanhã eu vou estar sorrindo. Ou não. Esse texto aqui é um texto de fé. É o salmista que escreveu dizendo, eu posso estar chorando à noite aqui, mas a minha fé é que ao amanhecer
eu vou estar sorrindo, eu vou estar feliz. Ou seja, a nossa vida tem que ser de fé. E o 3 diz, recomeçar é preciso. A crise, ela é necessária para nós pararmos e refletir todo o nosso trajeto. Foi o que aconteceu com a vida de Noemi e Ruth. Elas viveram uma tragédia que elas olhou e disse, e agora? O que eu faço? Ruth poderia muito bem deixar Noemi seguir viagem e continuar do jeito que estava. Mas não. Ruth olhou e disse, eu preciso recomeçar. Noemi me apresentou o Deus dela. E eu gostei. Então eu preciso seguir os padrões desse Deus e recomeçar uma vida nova. Ou seja, é interessante que diante de Deus, nós sempre temos a oportunidade de recomeçar. Ou seja, eu fiz uma escolha errada, mas Deus está diante de nós, dizendo, você pode recomeçar novamente. Amém? Aqui o top 3.1 dizem, milagres no começo. Ao tomar a decisão de voltar para Belém, Noemi deixa suas noras livres para retornarem aos seus familiares. Orfa se despede e assim procede, mas Ruth opta por ficar com sua sogra. Mantendo sua fidelidade, Ruth, de forma simples e humilde, chega em Belém e vai recolher espigas no campo, após segadores. A palavra nos diz, né? Estamos falando muito sobre fé, mas milagres no recomeço. Imagine quando você perde tudo e você ainda achar que tem milagre. É muito difícil, né? Porque a palavra nos diz, né, bem claro, que todo recomeço requer atitude, vontade, foco e determinação. Para todo recomeço é necessário se vestir de mudanças. Ruth reagiu diante da incerteza, buscou um caminho para a sobrevivência e não ficou esperando a morte chegar. A sua atitude de amor e fidelidade a Noemi chegou ao reconhecimento de Boaz, e tão nobre ato tocou seu coração. Imagine, né? A única coisa que, de repente, elas poderiam pensar, ia ficar só chorando o luto, ia ficar só ali pensando o que tinha acontecido com elas. Não, elas levantaram e foram atrás de um recomeço. Então, mas Noemi e Ruth, elas tiveram um foco. E é isso que muitas das vezes falta em nós, um foco. A gente, muitas das vezes, quer tal coisa, mas a gente não focamos no que a gente quer. Ah, mas eu quero ter uma boa faculdade. Mas estamos focados nessa faculdade? Então, estamos focados naquilo que realmente é o nosso objetivo? E sabemos que Noemi e Ruth, elas estavam focadas num recomeço. Então, foi por isso que elas saíram de Moabe e foram para Belém, porque elas tinham ali um foco. Elas tinham, assim, elas queriam ter realmente um recomeço. E elas encontraram, né, esse milagre. 3.2. Toda ação gera uma reação. Aqui diz que a iniciativa de Ruth de sair de Moabe, terra da idolatria, para seguir Noemi até Belém, onde considerava a terra do pão, uma terra que tinha fartura, uma terra que tinha bonança, uma terra que tinha do bom e do melhor. Mas só que as escolhas nem sempre vão ser tranquilas. Eu vou escolher ir para lá e vai ser tudo bom. As escolhas elas vêm acompanhadas com dor, porque elas estão vivendo um tempo difícil. E Ruth, o que faz Ruth escolher largar tudo a terra de Moabe, tudo que ela tinha, e ir para uma cidade onde ela não conhece, Belém, a terra do pão. Então, a pergunta que eu deixo para mim, para você, nessa manhã é: qual é a nossa escolha? Viver em Moabe ou levantar e ir até Belém, mas viver as crises que tem no meio do caminho até chegar a Belém? Porque Belém é a terra do pão,
mas para chegar até a terra do pão ainda tem crise. Ruth e Noemi enfrentou crise para chegar na terra do pão. Por isso que toda ação gera uma reação. Porque a minha ação é me levantar e ir em busca da minha escolha. O top 3, eles nos diz assim: depois da tempestade, abundância. Noemi e Ruth, em meio a turbulentes tempestades, decidiram voltar para Belém. Interessante que, na presença de Deus, sempre há fartura de alegria. Ruth reconheceu a Deus como seu refúgio e fortaleza, semeou bondade, altruísmo e fidelidade em meio à crise e teve uma farta colheita de sua decisão e atitude. Que nós possamos aprender que depois da tempestade vem a bonança. É como o Hermes disse, é depois da luta, é depois de todos os nossos sofrimentos, é que nós possamos olhar e possamos ver que há bonança. Porque quantas das vezes vem a tempestade, assim que começa a levantar a tempestade, né, a gente já quer largar Cristo, a gente já quer abandonar tudo, deixar tudo de lado. A gente esquece. Eu vejo que quantas das vezes nós queremos servir ao Senhor só quando vai tudo bem. Está tudo bem? Eu sou fiel, eu sou cristão, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando chega a tempestade, né? Agora eu não quero mais saber, não quero servir a Deus. Porque Ruth, a Noemi e Ruth, ela nos deu um exemplo, elas nos deixam um exemplo de fé, um exemplo de atitude, um exemplo de coragem. Um exemplo qual ela nos deu de que depois da tempestade, se queremos receber o nosso milagre, nós temos que entender que vamos passar por muita tempestade. E depois, né, que passar essa tempestade, aí que virá o nosso milagre. O problema é que ninguém quer passar a tempestade, né? Mas temos que Foi enfrentar. como os discípulos naquele barco, que toda tempestade é para nos ensinar. Verdade. Toda luta é para nos ensinar. O deserto, a tempestade é necessária na nossa vida. Porque foi como você disse no começo, senão nós entramos em uma vida de acomodismo, nós queremos uma vida de relaxo, para falar a verdade. Os discípulos estão naquele barco, Marcos capítulo número 4, e acha que é tranquilo, todo mundo conhece de barco, de navegação, acha que vai ser uma viagem tranquila. Então eles decidem tomar o controle, e Jesus vai para o lugar de descanso. Só que de repente a tempestade se levanta, mas eles, e agora? Nós vamos morrer, porque a tempestade ela tampa a nossa visão. E eles esqueceram que quem estava no barco com eles era o dono da tempestade, Jesus. Mas a tempestade ela nos tira do foco. É por isso que a gente tem que andar segundo a visão de Cristo, em fé. Porque mesmo quando a tempestade vem, nós tivermos caminhado e firme na fé, nós vamos acreditar, essa tempestade vai vir, mas eu não vou afundar. Essa tempestade está se levantando, mas eu não vou afundar. E foi isso que os discípulos fez. Gritaram com medo, aí Jesus levanta e diz, homens de pequena fé, vocês não sabem que eu que sou no barco, é eu que mando na tempestade. Aí Jesus acalma e viu aquela grande bonança. Aí eles ficaram se perguntando, quem é este que até a tempestade se acalma? Então, ou seja, nós temos que viver de fé. Ainda que a nossa realidade seja uma realidade de turbulência e tempestade. Mas se nós acreditarmos que o nosso Deus está no barco, a bonança está para vir, o mar está para se acalmar, o vento está para se cessar. Então, que essa lição seja para nós refletirmos que nós temos que viver de fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Nós queremos agradecer a todos por esse momento maravilhoso e que nós venhamos ter fé. Fé que tudo isso vai passar, que nós venhamos acreditar, que nós venhamos confiar que aquele que prometeu, ele não dorme. Igual o Emerson acabou de citar. Jesus, ele estava no barco. Ele estava no controle da situação toda. Então, não vamos nos desesperar, não vamos gritar, não vamos... Espera em Deus, confia nele, que ele vai cumprir. Amém? Amém. Senhor Deus, eterno Pai, Espírito Santo, nós queremos agradecer a Ti, Pai, por este momento.
Senhor, nos ensine, Pai, a ter mais fé em Ti. Nos ensine, Papai, a alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Nos ensina, Papai, a ser diferente. Nos ensina, Papai, a Te adorar melhor, Senhor. Pai, que a cada dia nós venhamos nos aproximar de Ti, Senhor. Que nós venhamos nos relacionar contigo, Senhor. Deus, guarde a nós, guarde as nossas famílias, Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Pai, em nossas vidas venha se cumprir. É o que nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus.